Olá, paz do Senhor, seja bem-vindo ao meu blog marciosouza.com. A gente está sempre fazendo algumas alterações no blog e, como muito prometido, e há muito tempo a gente está querendo trazer essa aula de teologia para cá, e hoje a gente vai começar então a nossa primeira aula de teologia. Nós já tivemos uma aula introdutória para a gente se apresentar um pouquinho, mas hoje a gente vai começar de verdade. E como eu já disse na aula introdutória, a gente vai começar assim pouco a pouco, a gente vai aprender um pouquinho só na palavra de Deus e pouco a pouco a gente vai aumentando, né? Não tem como a gente no primeiro dia, a gente vai começar aí sabendo tudo. Então no primeiro dia a gente vai começar com bem básico mesmo, aprendendo um pouquinho da palavra de Deus. E nossa primeira aula, nosso primeiro módulo é Bibliologia. Bibliologia a gente já falou um pouquinho na aula passada, é o estudo da Bíblia. Então nessa primeira aula, uma coisa interessante que a gente pode dividir a Bíblia em duas partes. Eu não vou falar do Antigo e Novo Testamento, nós já falamos na aula passada, na verdade, na aula introdutória, na verdade. O que eu quero dizer para você hoje é que a Bíblia, nós podemos olhar para a Bíblia em dois sentidos. Olha, a Bíblia como a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus revelada ao homem. E a Bíblia como um livro. Na verdade, se a gente olhar aqui, ó, na verdade é um livro, na verdade. Só que o que diferencia esse livro de outro livro é que esse livro traz a mensagem revelada de Deus. É bem diferente, na verdade. Então, nosso primeiro ensinamento é esse: a palavra de Deus revelada através de um livro, que é a Bíblia. Certo? E hoje, o que a gente vai estudar um pouquinho também é a estrutura da Bíblia. Você sabe, por exemplo, com que material a Bíblia foi escrita? Ah, papel? Não. É claro que o nome que se originou papel veio do papiro, que é o primeiro material que foi utilizado para escrever a Bíblia. O papiro é uma planta aquática, ele é retirado de uma planta aquática, eles fazem um processo que vira aí o papiro, onde eles escreviam a Bíblia. O material mais utilizado na Bíblia. Também na Bíblia vai encontrar também o pergaminho. Só que o pergaminho tinha um problema. O pergaminho ele era feito de pele de animais curtidos. Só que o pergaminho ele tinha um problema, ele era caro, ele era difícil de conseguir. Já o papiro não, o papiro era uma planta aquática, em qualquer lugar você conseguia naquela região. Já o papiro era um material caro, um material que foi muito pouco utilizado na Bíblia. Também foi utilizado um material, já no finalzinho, já foi utilizado o códice. No latim, traduzido para liber. O que significa? Casca de árvore. Então é um livro grandão, se você pesquisar na internet vai encontrar. E também aqui no blog, ali no artigo que eu vou escrever o resumo sobre essa aula, você vai ver um pouquinho também sobre sobre cada coisa, o que é o papiro, você vai ver algumas fotos ali, eu vou estar postando no meu blog, já está postado no blog, você já pode acessar aí e ver as fotos do que é papiro, o que é essa planta, o que é o pergaminho. Aí tanto papiro quanto pergaminho, ele eram escritos rolos bem grandes. E então hoje a gente tem aqui uma facilidade muito grande de ter a Bíblia. A gente tem a Bíblia aí no iPad, tem a Bíblia no celular, tem a Bíblia no bolso, tem a Bíblia pequena, grande. Mas antigamente uma pessoa sozinha não carregava a Bíblia, porque a Bíblia era muito grande, era muito pesada, era muito difícil de carregar. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande, né? O material que hoje é escrito a Bíblia é um material muito fácil. E como que a Bíblia foi escrita? Né? Antigamente não tinha computador, então ninguém ficava lá digitando uma Bíblia. Também não tinha máquina de escrever, alguns nem sabem o que é isso, né? Mas eu estudei na máquina de escrever. Ninguém ficava lá datilografando. A Bíblia foi escrita manuscritamente, ou seja, foi escrita à mão. Imagina a dificuldade, imagina quanto tempo que demorou para a Bíblia ser escrita. Hoje a gente fala que tem dificuldade de ler a Bíblia, dificuldade de entender. Esses homens que foram inspirados por Deus, eles tinham que escrever tudo à mão. Esse manuscrito tinha duas formas de manuscrito. Tinha a usial, que eram só letras maiúsculas, né? Era tudo escrito em maiúscula, era usial. E tinha o cursivo, que era tudo escrito em minúsculo. Ah, mas que diferença isso faz? Pra gente hoje é fácil a gente ver algo maiúsculo e minúsculo, nome próprio, por exemplo, se escreve com letra maiúscula no início, mas antigamente não tinha essa diferença. Então imagina a dificuldade que tinha. Se você colocar o nome de uma cidade, por exemplo, o nome da minha cidade é Muqui. Se você escrever Muqui lá com letra minúscula, você não nem sabia que é uma cidade. Não é verdade? Muita gente não sabe nem que essa cidade existe, mas existe. E grandes coisas Deus tem feito através dessa cidade aí, e o mundo inteiro ainda vai conhecer essa cidade. Certo? Mas vamos voltar aqui para a aula de teologia. Quais foram os idiomas, quais foram as línguas que foram escritas na Bíblia? Você sabe? Muitos não sabem. Mas a Bíblia foi escrita no hebraico. A maior parte da Bíblia foi escrita no hebraico.
do Antigo Testamento. Né? No Antigo Testamento, a maior parte da Bíblia foi escrito em hebraico, muito pouco em aramaico, a maior parte mesmo foi em hebraico. E o Novo Testamento em grego. Então tem essa diferença aí. Os escritos, a Bíblia tinha mais ou menos 40 escritores, foram mais ou menos a quantidade de escritores que escreveram a Bíblia durante 1500 anos. Olha quanto tempo que a Bíblia demorou para ser escrita. E muitos hoje não acreditam que a Bíblia é a palavra revelada de Deus. Mas livro nenhum demorou tanto tempo para ser escrito, e livro nenhum permanece como a Bíblia até hoje em nossos dias. É um dos livros mais vendidos do mundo. Então olha que tesouro que você tem dentro da sua casa, e muitas das vezes fica lá cheio de poeira, não é nem utilizado. A Bíblia foi escrita num período de 1500 anos, com 40 escritores diferentes, mais ou menos 40 escritores, e ainda situações financeiras, situações diferentes, profissões diferentes, e existe uma concordância em toda a Bíblia, porque a Bíblia ela foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. Então não importa se foram 40 homens em 1500 anos. Olha só, por exemplo, Moisés, por exemplo, ele começou a escrever mais ou menos, a gente sempre vai falar em mais ou menos, a gente nunca vai trazer exato, é sempre mais ou menos 1040 anos antes de Cristo, foi quando Moisés começou a escrever a Bíblia. Depois vem Davi, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, e depois vem João, 100 anos depois de Cristo. E olha a concordância que tem entre esses escritores. Então, a Bíblia é algo muito precioso que a gente tem que valorizar muito mesmo. Você que tem sua Bíblia dentro de casa, não deixa ela abandonada não. Leia a sua Bíblia, leia a palavra de Deus. E isso daí foi nossa primeira aula. Eu sei que foi rapidinho aqui no YouTube, não dá para escrever, para falar muito, mas a gente vai estar trazendo mais aulas, né? A próxima aula a gente vai falar um pouquinho algumas coisas importantes também. Mas só mais uma coisinha que eu queria falar com você aqui. Da onde que veio o nome Bíblia? Qual foi a origem da Bíblia? Esqueci de falar isso. A origem da Bíblia, o primeiro a utilizar esse nome foi João Crisóstomo. Ele era um patriarca, né? Ele vivia lá em Constantinopla, mais ou menos de 398 a 404 anos depois de Cristo. Então, o primeiro a utilizar o nome Bíblia é João Crisóstomo. E o significado do nome Bíblia é vários livros pequenos, ou vários livrinhos, como alguns dizem. Então a Bíblia é um conjunto de vários livros pequenos. Então eu quero agradecer a você que assistiu essa primeira aula. Você pode entrar em contato comigo aí através do blog, aí tem os meios de comunicações do blog. O meu e-mail é marcioppsouza@uol.com.br, está aparecendo aí na tarjinha embaixo aí para você. Então você pode entrar em contato comigo, fazer suas perguntas, suas sugestões, suas críticas, enfim, a gente está aí. Eu quero mandar um abraço pro pessoal da União dos Blogueiros Evangélicos, estão sempre dando a maior força, pessoal mandando vários e-mails aí, perguntando sobre as aulas. Mandar um abraço aí para meus amigos, estão sempre perguntando cadê as aulas, quando vão começar as aulas. Meu amigo Paulo Vitor está sempre perguntando aí que dia vão começar as aulas. Então daí, a nossa primeira aula, toda semana uma nova aula. Se você quiser fazer uma doação aí no blog, você pode fazer uma doação através de cartão de crédito, boleto bancário, de qualquer forma que você quiser. Você vai fazer uma doação, porque você está vendo aí que nossa qualidade de áudio, de vídeo não é das melhores. Nós vamos ter bastante aula ainda pela frente. Então, se você quiser fazer uma doação, aí embaixo também do nosso artigo do blog, sempre tem lá do PagSeguro. Então você pode fazer uma doação, ajudar a gente quer comprar material mais legal, fazer umas aulas com mais qualidade, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que esse curso, que o blog marciosouza.com seja um canal de bênção na sua vida. Deus abençoe, tchau!